doutor Elô, mas vai ficar perfeito, né? Aí eu falo, não, vai ficar muito melhor. E eu queria, as minhas próprias mãos, devolver alguma coisa para alguém. Nós ouvimos muito de outros médicos que também atendem muitas celebridades, o quão a equipe é essencial para que a experiência seja premium. Alguém que procura uma cirurgia plástica e não sabe exatamente o que vai acontecer dia após dia, pode causar uma ansiedade maluca. A internet é importante, mas o processo de venda, ele vai desde um atendimento premium até um comercial muito estratégico. Então, um aspecto subjetivo da coisa, eu não consigo ver a inteligência artificial fazendo isso. Vocês já imaginaram daqui 15 anos vocês verem esse podcast, de repente tem o Dr. André humanoide operando alguém? Que o médico precisa ser um protagonista do seu negócio, não pode se distanciar. Não responderam, simplesmente a pessoa estava lá esperando. Não são horas nem dias, tá? Semanas. Elô, é assim que é. E não será diferente. Eu sou o Gabriel Ronati. E eu sou a doutora Heloísa Kerner. E esse é mais um Papo Médico, onde nós receberemos grandes referências na gestão médica e na tecnologia. Fala um pouquinho do nosso convidado. E hoje nós estamos com ele, médico, cirurgião, especialista em óculoplástica, o cirurgião das celebridades. Opa. Doutor André Borba. André, muito obrigada. Eu que agradeço pela sua aceitação. Obrigado, eu agradeço estar aqui com vocês dois, que eu também admiro demais. E tô pronto aqui para as perguntas. Perfeito, perfeito. Gente, o André é uma pessoa muito doce. Ele é um cara muito especial, muito né, querido, Gabi? muito querido. Há quem diga que eu não sou. Mas é um isso pouco é ácido. normal. Isso tem Há gente quem sempre diga que tem o alguma Dr. coisa André pra às dizer da vezes gente. é meio assim ríspido, e é normal, né? Não, mas isso de quem faz gestão de clínica é normal, né, E de Gabi? cirurgião. Mas é uma pessoa muito especial para nós dois, né? Nos ensinou muito, nós que tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho dele e também de trabalharmos juntos, né, em alguns momentos. Isso é uma honra receber o senhor aqui conosco. Eu acho que o André poderia começar a falar um pouquinho da história dele, né? Perfeito, ele tem uma história tão perfeito. bonita na oculoplástica. Com certeza. Contar sim. um pouquinho dessa trajetória do médico que inicia a faculdade de medicina e se torna um ultra especialista na sua área e a partir daí expande para uma gestão em dois negócios muito legais, que é a gestão da clínica e a Oculoplastics Academy. Legal, muito bom. Eu acho que tudo são propósitos na vida, antes de mais nada, as missões que a gente tem que desempenhar durante a existência aqui na Terra. Então, assim, isso é algo que certamente você já vem com algo lá no seu chip, ó, durante esse tempo aí você vai ter que fazer isso. E eu sentia muito em ser médico. Depois me formei na Universidade de Botucatu, Faculdade de Medicina, e após a Faculdade de Medicina eu acabei fazendo residência em oftalmologia na USP. Sempre gostei de oftalmologia, sempre gostei dessa área pequena, de habilidades manuais fantásticas e que eu pudesse fazer cirurgia e clínica. Essa era uma vontade que eu tinha. Imaginava operar bastante, eu já tinha vontade de operar. Ok, fiz a oftalmologia, mas eu me encantei com a cirurgia plástica ocular, que é uma subespecialidade dentro da oftalmologia. E também tem na cirurgia plástica, dentro da plástica, também tem a cirurgia plástica ocular, né? É uma subespecialidade dessa área também. Então, é uma área que é encantadora em todos os sentidos, porque depende apenas do talento do médico. Não depende muito de tecnologia, não depende muito de ter, por exemplo, na época existia a facoemulsificação, e existe até hoje para catarata, e eu lembro muito da gente ter que ter o aparelho, de ter que depender de um aparelho para operar alguém. E eu queria, as minhas próprias mãos, devolver alguma coisa para alguém. Principalmente dentro do oftalmo, né? Oftalmo, dentro do oftalmo. É tecnologia, muita tecnologia, né? Muita. E não que eu não gostasse, é que eu admirei e eu me encantei por não precisar disso e poder devolver a autoestima das pessoas, poder entregar de novo aquele olhar que tinha tanta vontade de ter, uma pessoa sem olho, uma facada, um trauma, porque, claro, numa residência a gente só tem esse tipo de coisa, né? Com certeza. Então, um grande hospital público que na época nem tinha a necessidade obrigatória do uso de cinto de segurança, numa cidade de São Paulo, claro que tinha muito trauma. Então, nossos plantões eram recheados de trauma ocular, periocular. Nós tínhamos realmente nos plantões que nos virarmos, porque tinha muita evisceração, tinha que adaptar prótese em muita gente, né?
Então, isso me encantou. E justamente essa área me encantou, sabe? Do trauma, da visceração, de depois transformar a pessoa com uma prótese, ela voltar a ser ela, poder voltar a trabalhar. Isso me encantou porque entra numa parte de psicologia que eu sempre gostei, sabe? Sempre eu gostei de ficar horas com o paciente na minha sala conversando e ser um médico terapeuta. Eu sempre gostei disso. Daí, o encantamento realmente com a plástica ocular me levou para Los Angeles, onde eu fiz meu fellowship. E aí eu acho que foi um marco muito grande na minha vida. Primeiro porque eu estava morando num país fantástico, né? Em Los Angeles, uma cidade que é encantadora, numa universidade, então, que era tudo perfeito, parecia que eu estava, nem sei explicar, diante do Brasil, né, do que eu conhecia de hospital e tal. Quando eu chegava lá, parecia realmente uma paz, uma coisa de trabalho muito mais, que parece que rendia mais lá na universidade. Então, eu chegava às 7 da Mais manhã, resultados. muito mais resultados, muito mais eficiente. E aí hoje, gente, eu entendo a educação das pessoas, né? O quanto a gente investe em educação em relação a tudo. E lá, o quanto eles investiram em educação, em treinamento de equipes. Então, claro que é mais resultados. Obviamente, tudo funciona com muito mais agilidade e vem ideias fantásticas lá e os trabalhos científicos são melhores. Muito rápido a gente poder falar sobre isso lá. Eu lembro das fotografias totalmente maravilhosas para você publicar um trabalho. Existia todo um processo em tudo, protocolos em tudo. E eu não sabia disso. Por melhor que fosse o Hospital das Clínicas, a melhor residência de São Paulo, eu realmente não tinha esse conhecimento. As pessoas eram boas, né? Se esforçavam Exatamente. e se esforçam em ser boas, em mostrar serviço, em operar pacientes que precisam, em ser médicos de verdade. Mas a estrutura é uma estrutura difícil. E a gente entende isso, né? A gente, como brasileiro, a gente entende. É uma estrutura difícil. Isso são em todos os lugares, E o né? impacto que eu tive quando eu cheguei em Los Angeles foi muito grande em relação a essas coisas. Então, eu aprendi. O que eu fiz? Eu absorvi o que eu pude. Com 23, eu tinha 25 anos, 25 para 26 anos. Eu absorvi o que eu pude e trouxe isso quando eu voltei para o Brasil, depois de um ano, com uma pessoa que eu fiquei fantástica, Robert Goldberg, que assim, é uma sumidade na oculoplástica mundial, despontou em vários trabalhos científicos, várias técnicas cirúrgicas, enfim, ele na época tinha os seus 45, 50 anos, e hoje, gente, ele ainda é uma das referências mundiais, onde a pessoa sai lá do Japão para operar com ele por causa de um problema ou de algum outro lugar do mundo. E começou a acontecer isso comigo agora, então estou muito contente. E ele também está orgulhoso, que eu conversei com ele esses dias, e a respeito disso. Quer dizer, que bom que a gente pode propagar né, vamos dizer, esse trabalho tão bonito que ele começou, com tantos fellows mundiais que ele tem. Eu fui o primeiro fellow brasileiro, depois tiveram mais 2, mas eu fico muito grato. Então, é uma gratidão imensa ter aprendido tudo que eu aprendi com ele e reproduzir. Então, eu tinha uma coisa dentro de mim que eu tinha que compartilhar, né? Então, a gente fala muito, não sei se vocês entendem um pouco disso, e alguém que está escutando deve entender, do Rav Berger, que é um grande rabino inteligente da Cabala. Ele fala muito. A gente tem que compartilhar. Não só ter, reter, porque a vida é isso, né? É receber e dar, receber e compartilhar. Então, aí vieram as ideias de eu fazer o doutorado mesmo, continuar na universidade. Então, eu voltei para a Universidade de São Paulo, fiz o doutorado na USP, defendi minha tese em implante ocular, implante orbitário, para justamente adaptar próteses mais belas, que encaixam mais nos olhos, que as pessoas possam ficar mais naturais possíveis. E depois a gente também acabou publicando numa grande revista internacional essa tese, e eu continuei no HC dando aula. Então, fui convidado para ficar num ambulatório
né, do Hospital das Clínicas, em plástico ocular. Eu fiquei por um tempo. E a vida, é aquela história, eu não era nem professor, porque professor com título, porque a gente, às vezes, não tem vaga para ter professor o tempo todo lá, né? Então, eu acabei sendo doutor, mas eu realmente só usava algum tempo da minha vida para ajudar os alunos, os residentes. Era um mentor dessas pessoas. Vamos dizer que é um mentor e, assim, a universidade, o próprio departamento tinha um olhar que, poxa, é um assistente nosso. Mas não tinha nada, vamos dizer, como a maioria, não sei se vocês sabem, mas a maioria das pessoas que estão lá vai por realmente voluntários, são voluntários. São médicos que querem ajudar, são médicos que querem continuar na vida acadêmica, que querem continuar ensinando, aprendendo. E esse era o meu intuito, né? Eu consegui fazer isso por um tempo. Mas, entre altos e baixos, porque a vida, paralelamente a tudo isso, né? Tem casamento, tem filho nascendo, tem as coisas acontecendo. Então, a carreira, ela realmente, por mais que a gente queira, a gente tem uma oscilação. Uns breaks aí. Exato, e uns breaks que são necessários para a sua evolução em todos os sentidos e repensar. Então, eu acho muito importante parar e repensar, será que é esse caminho mesmo? Será que é por aqui, por ali? E eu sou essa pessoa que repensa, né? Então, meu GPS, às vezes, dá uma paradinha, para ver aonde ele vai. E eu acho que a gente tem que fazer isso na vida várias vezes, porque quando a gente menos percebe, você pode estar indo para o caminho que você não quer. Com certeza. Né? E o foco tem que ser sempre aquela missão que a gente conversou lá quando começou o podcast. E o fato é que o dia a dia nos mantém presos, né? No dia a dia, nas responsabilidades, e você acaba não conseguindo, muitas vezes, observar que a própria vida está te levando para outro caminho. E veja, a gente que faz consultório, faz cirurgia, gosta de ensinar. E por que eu estou falando do ensino? Porque aí entrou a Oculoplastics Academy na minha vida. E que para mim, era um sonho sempre ter um local onde eu pudesse fazer uma formação de médicos para qualquer coisa que eu pudesse compartilhar em relação à oculoplástica, tá? Então, realmente começou bem pequena, com um curso, ou outro em toxina botulínica, porque a especialidade, ela tem essa abrangência, né? Toxina botulínica, preenchimentos na área periocular, como que a gente pode rejuvenescer uma face com laser, por exemplo, a área dos olhos, focando nos olhos. Sempre eu tentei levar sempre para a área periocular, que é o que eu faço melhor, né? E aí tem isso, foi crescendo isso. Então, fiz um curso em Portugal, que foi, acho que foi o grande primeiro curso em cadáver, em 2018, mas já havia feito muitos no Brasil, de rejuvenescimento, de toxina botulínica, preenchedores, tudo. E aí foi crescendo essa coisa de querer fazer cursos, de querer melhorar. Daí vieram as necessidades de ter uma apostila, e a apostila virou o meu primeiro livro em 2018, que é Técnicas de Rejuvenescimento Facial com toxina botulínica e MD Codes. Então, isso também foi algo muito importante para mim. Foram 2 anos de dedicação para escrever esse livro, porque eu usei a minha irmã como modelo, e na época a gente tinha um fotógrafo e tinha que ser perfeito, porque tinha que ser justamente com as imagens de diagramação, de computação, né? Que é gráfica, em cima da foto. Então, foi todo um trabalho de ter que ter o médico do lado, que injeta, a modelo tem que ficar perfeita naquela posição, e também para ficar tudo perfeito, fundo preto, super lindas as fotos, e isso é algo que eu gosto. Sempre que tem alguma coisa ligada à arte, à beleza, é algo que me encanta muito. E o livro é lindo mesmo. E eu sou libriano, então sou chato, perfeccionista e gosto de arte. Então, era esse o foco. E eu já vendi esse livro. Já vendeu. O Gabriel trabalhou num stand, né, na MWC, que tinha o livro lá. E é isso. Então, aí eu acho que deslanchou um pouco mais e ficou conhecida a Oculoplastics Academy, né? Aí vieram alguns livros, outros, né? O próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia me convidou com um colega
para fazer também uma revisão, e a gente fez um livro grande com vários outros autores. Então, livros para leigos também. Esses eram para médicos oftalmologistas, né? Só de oculoplástica. E até foi bem bonito esse livro, grande, 1.500 páginas, deu trabalho, foi durante a pandemia, mas valeu, porque foi também uma experiência incrível. E depois eu senti a necessidade sempre de ter um livro para o meu paciente, que entra e sai do meu consultório, que precisa saber como que são as técnicas que a gente pode usar na cirurgia dele, para ele ter mais entendimento do que é a cirurgia plástica ocular, ou a cirurgia até que a gente vai fazer nele, o pré e o pós-operatório. Tudo isso vale a pena a instrução, a educação do nosso paciente. Porque é muito diferente se operar alguém que entendeu o que vai ser feito e leu e sabe que são 6 meses de pós-operatório, que o primeiro mês fica inchado, que não dá para ir num casamento no final de semana depois. É muito importante tudo isso, porque parece bobagem, mas alguém que procura uma cirurgia plástica e não sabe, não está informado exatamente o que vai acontecer dia após dia, né? Pode causar uma ansiedade maluca, porque existe uma expectativa que a gente não mede, né? Tudo que acontece com cirurgia plástica é você olhar e ver o resultado do pós-operatório, que, aliás, é o que acontece no Instagram. Então, o antes e depois, acho o máximo. No entanto, no meu Instagram não tem muito, quase nada. Por quê? Eu ainda acho, o Conselho Regional liberou, eu acho excelente, e acho que era um passo que a gente precisava, né? Mas o meu paciente, ele sabe, e se eu for mostrar antes e depois, eu vou mostrar no consultório, porque eu acho um pouquinho, utópico você mostrar aquela foto depois com maquiagem, não sei o quê. Vocês sabem disso. Então, Claro. pode criar uma expectativa, uma ilusão, que você vai fazer igual àquela pessoa e vai ficar idêntica àquela pessoa, sei lá, com 3 meses depois. Então, é importante, mas para algumas pessoas e não para todas. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que tomar alguns cuidados na plástica. Uma coisa que eu passo exatamente a mesma coisa no consultório, né? E eu sempre comento sobre a honestidade, a necessidade da gente ser muito honesto com o paciente com relação a todo o processo. O que acaba sendo desafiador, porque o paciente às vezes não quer escutar. Não quer ouvir a verdade. A verdade. E às vezes tem um profissional que não é honesto. E simplesmente mente ou como que vai ser o resultado. Não, ou omite que o processo eventualmente não é tão fácil, isso. que vai ficar 1 mês, 2 inchado, que vai ter um edema, vai ficar inchado, que o resultado só vem depois de 6 meses a 1 ano. Sim. Então, isso, o que eu passo muito, assim, eu passo pacientes que olham para mim e falam, doutor Elô, mas vai ficar perfeito, né? Aí eu falo, não vai ficar perfeito, vai ficar muito melhor. Mas doutor Elô, eu só quero operar se ficar perfeito. Mas essa não é uma realidade. Eu falo, a gente não tá aqui. Eu adoraria trabalhar com perfeição. Que ficasse exatamente tudo milimetricamente. A gente realmente faz o melhor, né, Elô? Então, a gente faz. Quando a gente entrega aquilo que a gente sabe que vai ficar bom, que vai melhorar, talvez a gente esteja cumprindo essa perfeição do paciente. Mas nem todos, né? Às vezes, uma cicatriz, uma incisão, eu falo sempre assim, a cirurgia não é espiritual. Não é. Infelizmente, não é. Então, tem uma incisãozinha, tem que cortar, tem que fazer a dissecção. Vai ficar marquinha? Vai ficar, porque tem que obedecer o processo natural do organismo, que é um corpo, né? Água e carne durante, mais ou menos, o tempo que é previsto. Até quando? De 3 a 6 meses. Eu sempre falo, porque é importante pôr o pé no chão também. Né? Não dá para operar no oba-oba porque é glamour e porque é uma coisa que todo mundo está fazendo, porque a vizinha fez, porque a amiga fez, então também vou fazer. Porque a gente sabe que isso acontece muito com a blefaroplastia. Então, a blefaroplastia tem isso. Ela é um desejo de homens e mulheres terem os olhos mais belos, mais jovens. E ele tem um pouquinho disso de querer ir na vibe do amigo, da amiga, e que o cirurgião que tem que identificar isso. Sim. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que te motivou a procurar agora para fazer a cirurgia, né? Essa é uma pergunta que acho que todo paciente tem que
tem que me responder. Eu sempre falo, por que você quis operar agora? Por quê, gente? Às vezes, para um casamento da filha, legal, vou fazer o meu melhor. Quando vai ser? Vai ser o ano que vem ou agora? Vai ser agora em dezembro. Então, eu sempre pergunto para a gente se posicionar em relação a essas etapas. Expectativas. Alinhar a expectativa do edema, do inchaço. Porque, veja, o resultado final, eu não tenho dúvida, vai ficar muito bom, como a Elô falou, muito melhor. Mas, entre a cirurgia e o resultado final, existem meses que, dependendo do estado psicológico da pessoa, do quanto ela é ansiosa, isso pode se transformar num grande problema, porque todo dia ela vai olhar no espelho e vai ver que a cicatriz não saiu de lá. Né? A incisão, não digo nem cicatriz. Cicatriz é só depois dessa incisão sarar, curar, a gente chama de cicatriz. E hoje também tem tantos métodos, né? Laser, tem um monte de coisa que a gente pode melhorar. E o senhor comentou para nós esse desafio com o paciente, né? Então, se tratando de pacientes, nós sabemos que o Dr. André Borba opera, sim, várias celebridades. E recentemente operou a Luana Piovani e o Diogo Defante, que são pessoas muito interessantes aí na mídia. Queria saber qual é o desafio de operar uma celebridade. Como alinhar essas expectativas, uma vez que são pessoas públicas também? Assim, olha, de coração aberto eu falo para vocês, eu sinto como se fosse uma pessoa normal, de verdade, que não, né, e a gente não pode, a celebridade só mostra, assim, se ela chegou nesse ponto, eu sou muito feliz de conhecer a Luana, de conhecer o Diogo Defante, porque eles me quiseram e eles me preferiram. Mas veja, foram 20 mil cirurgias para chegar a operar eles, né? Então, vocês imaginam, na minha vida toda, na minha carreira toda, a gente contabilizou outro dia 20 mil. Então, vejam, isso mostra que é a prática da cirurgia, o que eles ouviram falar de mim, quem indicou, e é isso, né? Como eles chegaram até mim. E eles pesquisaram, obviamente, existe toda uma pesquisa. Meu paciente é um paciente já bem informado, ele vem ou boca a boca, ou vem, às vezes, pela rede social. Se o amigo operou e está tudo bem, aí esse paciente ele também investiga a minha vida inteira para vir. Não é um paciente que cai de paraquedas, mesmo porque são 2 meses para estar lá na consulta. A gente não consegue ter consulta antes. Então, isso para mim é muito importante. E eu fico muito grato, porque fazer um olho como o da Luana Piovani, para mim foi uma experiência incrível, porque só ficou mais bela do que ela já é. E o Diogo precisando também, porque ele tinha uma pitose. E a gente... Eu também tenho, assim, ainda não sou celebridade, mas meio caído esse esquerdo. Mas você já pode marcar consulta, se você quiser. Daqui 2 meses. Porque toda hora ele fica piscando para mim. Fica assim, ó. Agora, pessoal, todo artista é um artista. E a gente tem que entender os comportamentos do artista. Eu acho que o que mais nos deixa... fico feliz é que a minha equipe entendeu isso, porque existem necessidades de horários diferenciados, enfim, de coisas que talvez uma pessoa que não tenha essa exposição, eu digo exposição, tá? Não precisa se preocupar, mas eles precisam, né? Então, é importante a gente ter esse entendimento também para poder... alguns anos, né? Desde que eu me formei, eu opero ou outra celebridade, mas esse foi um ano, acho que foi bem marcante para mim também nesse sentido. Show. Muito bom. O professor falou sobre essa questão da equipe, de um alinhamento da equipe para receber celebridades. E nós ouvimos muito de outros médicos que também atendem muitas celebridades, o quão a equipe é essencial para que a experiência seja premium. Adorei você falar experiência, porque é isso mesmo. Como que a gente vai receber uma pessoa tão importante, tão conhecida, e que é tão importante para o médico, porque, vejam, se a Luana ficar feliz e falar de mim, obviamente, vai ser muito bom. Mas o outro lado é, por exemplo, nada ser bom. A cirurgia pode ter ficado perfeita, mas nada ser bom. O resto da experiência. Marcação, problema no agendamento cirúrgico, marca o dia, desmarca o dia, problema com o anestesista, problema com a enfermeira que não vai tirar o ponto corretamente. Vocês imaginam? São várias etapas e processos. Isso, qualquer consultório tem que ter escrito, inclusive, né?
Tem que ter escrito, tem que ter sido treinado. E eu acho assim, o que eu sinto? O próprio médico, né, quando ele tem que sair um pouco daquele consultório onde ele está atendendo da cirurgia, ele mesmo tem que estar nesse ambiente. Não adianta eu contratar um gestor só. Tipo, eu vou contratar um gestor administrativo que ele vai entender muito da administração daquilo tudo, mas o processo, para ser do jeito que você precisa, médico, e encaixar perfeitamente, tem que ter um médico do lado. Tem que ter todo o olhar de um médico, porque senão você acaba se perdendo. Porque eu já tive experiências de colocar uma pessoa fantástica, administrativamente falando, perfeita. No entanto, detalhes. Olha, gente, a gente pode se perder nos detalhes, e os detalhes que vão fazer a diferença. Porque não adianta, por exemplo, olha, tem que ser, então, um retorno nessa semana. Não, operou, tem que ser de 24 a 48 horas. Pode até ser telemedicina, mas não dá para eu ver o paciente, tá lotada a agenda. Mas e daí? São 5, não posso marcar daqui 5 dias, isso não existe. Então, se existe um erro em alguma coisa da agenda, por exemplo, pode comprometer demais. Sim, são todos os steps, né, André? Os steps devem ser respeitados, desde a hora da marcação, da consulta. E aí vem também, vejam, desde a marcação da consulta, vocês falaram de celebridades. Se a minha secretária lá na frente não tivesse marcado a Luana, porque quando eu vi lá no Luana, Piovani é o último nome. Eu falei, será que é a Luana Piovani? Aí a minha secretária falou assim, doutor, ela vem de Portugal. Eu falei, então é, né? E isso nos deixa muito felizes, assim. Eu fiquei muito feliz esse dia porque eu vi que essa etapa tinha sido vencida e foi cumprida. Sensacional. Veja, me marcou isso aí. A mesma coisa o Diogo, né? Ele marca, como qualquer paciente, ele vai lá no consultório, marca com agendamento e tá tudo bem. Então, que bom que não aconteceu nada. E eu espero, né, de errado, né? E eu espero que isso tenha acontecido com outras pessoas também, que mesmo os não artistas, né? Mas a gente sempre tem, claro, não tem agenda, não tem vaga. Aí alguém escreve, vai no Instagram e fala, não estou conseguindo marcar. Daí você vai ver a conversa inteira, que a gente tem tudo pelo DigiSaque. E aí a gente consegue ver que às vezes não é que não consegue marcar, foi sugerida uma data mais longe, e aí a gente volta a ligar e fala, não, a gente pode rever a data, vamos tentar encaixar em algum dia, né? Dependendo do dia, do horário, enfim. Eu acho que foi hoje de manhã, né? Eu vi uma propaganda no Instagram, essas que aparecem, daí era um comentário assim, alguém de gestão. Doutor, então, eu já sou cirurgião plástico e nos últimos 10 anos só vejo a minha agenda reduzir de volume, enfim. Cada vez mais eu faço menos cirurgias. Já investi em gestão de tráfego e minha agenda continua a não crescer. E eu percebo que a gente chegou numa época em que os médicos focaram tanto nessa parte de internet, gestão de tráfego e propaganda, enfim, e esqueceram disso, né? Essa parte do atendimento. Todo mundo está muito quantitativo e pouco qualitativo. E a pessoa fez uma resposta maravilhosa. Ela respondeu, não, a gestão é importante, o tráfego é importante, a internet é importante. Mas o processo de venda, ele vai desde um atendimento premium até um comercial muito estratégico. Aí claro, você fecha todo aquele processo. Esse é o trabalho que eu falei que a gente tem que participar dele. Muito. Então, assim, o script, o que falar, como falar. Isso, gente, olha, até o valor da consulta, por exemplo, né? Que algo parece simples. Mas, poxa... Hoje a inteligência artificial já dá o valor, olha, é isso. Tem médicos que já pedem para fazer o Pix antes para poder agendar, para não perder aquele agendamento importante daquela vaga. E às vezes tudo isso é inteligência artificial sozinho fazendo e não precisaria nem de alguém no consultório. No entanto, você tem toda a razão. Como é que você vai fazer um monte de tráfego
vai ter um monte de gente entrando em contato com a clínica e quem que vai prestar esse atendimento? Mas tem uma coisa, a inteligência artificial jamais perguntaria, você vem da onde? E ela diria, eu venho de Portugal. Entende? Então, com certeza. chega esse momento assim, que a inteligência artificial, nesse momento, tô falando de atendimento ao cliente, tá? Incrível, responde rápido, é assertivo, mas ninguém pega o telefone. E aí, dona Joana, a senhora passou bem da cirurgia? E aí, é tudo pronto para sua consulta amanhã? A gente está ansioso em esperar, enfim. Mas posso, então, dizer uma opinião minha sobre isso? Sim, a inteligência artificial fará isso. Vai telefonar, a gente vai reconhecer a voz, vai fazer tudo isso. Qual que é a questão, ao meu ver? Na verdade, já faz, né? É que nós não temos acesso a isso. Inclusive com a voz do André Borba. Não, tudo bem. E aí vai atender e vai falar, não, isso é possível. O Elon Musk já sabe tudo isso. Já sabe. Todos os robôs já saíram lá, não sei da onde, já com toda essa inteligência como humanos, humanoides. Exato, é isso aí. Mas o aspecto subjetivo da venda, do point pain do paciente, porque agora nós estamos indo no perfil comercial, que é, por exemplo, te dar um exemplo, o paciente entra em contato e fala, a cirurgia é para minha filha. E você telefonar e buscar essa dor e essa preocupação, fique tranquila. O doutor André Borba, ele vai cuidar da sua filha e nós vamos conversar de uma forma muito sutil para entender realmente o que ela quer. E trazer esse point pain, que é a dor, é minha filha, é uma proteção, e nós entendermos que nós precisamos devolver esse atendimento premium com essa proteção e esse cuidado por ser filha dela. Então, um aspecto subjetivo da coisa, eu não consigo ver a inteligência artificial fazendo isso. Então, é um cuidado, assim, lógico, ele pode simular uma voz mais carinhosa, ele pode fazer um script mais carinhoso, mas aquele negócio de eu só vou fechar essa venda através de suprir essa necessidade desse paciente, suprindo essa necessidade, eu não sei se ela vai conseguir encontrar essa necessidade muito fácil, entendeu? Agora, o que eu acho, assim, nesse momento nosso ainda, talvez, como cada paciente é de um jeito, cada procura, cada busca é de uma maneira, existem pacientes que querem saber e falar da filha, mas existem pacientes que já querem direto ao ponto de pagar a consulta, agendar e acabou. Claro. Então, a gente tem que dar a opção da inteligência artificial, você quer falar com alguém da clínica, uma recepcionista, um agendamento, mas aí é maravilhoso, porque você otimiza o seu tempo. E aí você também consegue ver tudo o que aconteceu na conversa antes de chegar nesse atendente. Né? Já tem o que eles conversaram. Hoje o seu processo é automatizado? Está sendo feito agora. Vocês sabem que demora, né? Mas está sendo feito. Não é barato. Eu acho que tem várias maneiras de ser, mas o que eu estou querendo e estou fazendo é mais carinho. Mas eu acho que vai suprir grande parte dos problemas de agendamento, sabe? Por exemplo, até horários, né? Horários dos funcionários, tudo isso, porque a gente tem que entender que não é o tempo todo que eles estão lá. Às vezes, sábado e domingo, não tem ninguém mesmo, né? A gente não está trabalhando de sábado e domingo, entendeu? E pode ter um agendamento que continue nesses tempos, que muita gente vai à noite, chegando em casa, vai procurar alguma coisa, ligar às vezes até de madrugada. De madrugada, claro. Né? Então, eu estou dando um exemplo, assim, de horários que são estranhos, né? Mas não usuais, horários não usuais. Mas é a vida de hoje. É o único tempo que a pessoa teve, porque ela chegou em casa, após o trabalho, está olhando no Instagram, fala, poxa, acho que eu vou lá, vou querer me informar. Então, nessa motivação que acontece das coisas muito rápidas hoje, também entra essa de querer marcar uma consulta e querer fazer uma cirurgia, por exemplo. Além dessa automatização do agendamento do teu cliente, você já pensa em migrar algo na sua clínica? Assim, automatizar outros processos? Nesse momento, eu estou fazendo apenas com o agendamento, e aí nós temos uma pessoa que cuida apenas de agendamento cirúrgico, o que eu não consigo imaginar como seria feito com os hospitais, com os anestesistas, com os instrumentadores, com sei lá, se for alguma coisa por guia de convênio. E não existe a gente ter alguma coisa que seja tão completa e complexa assim. A gente um dia vai ter um agente que vai fazer isso, né? Chamam de agentes, né? Sim, sim.
mas não é tão simples e fácil. A gente está no processo da minimização do processo. Que o que significa isso? É conseguirmos, de alguma forma, fazer que todos os processos sejam interligados. E essa é a nova internet. Vocês já imaginaram daqui 15 anos vocês verem esse podcast, de repente tem o Dr. André humanoide operando alguém? Que medo! Pois é. Eu acho que a gente tem que ir, assim, pouco a pouco, mas eu acho que a gente vai dar risada desse negócio. Vai falar, nossa, como que a gente está... Claro que é tão fácil, tão melhor a automação para isso, para tudo. Não, na verdade, daqui 10 anos eu não vou chamar o André, ele vai ter um avatar aqui na minha frente. Na verdade, eu serei um avatar. Não, será é o avatar que ele fica reagindo aos meus stories. Que é aquele avatarzinho, sabe? Dando assim, ó. Não, mas é ser um avatar 3D, entendeu? Sim, não, seria bizarro. Então, assim, ele vai estar na sala dele. Eu sei que o professor adora o avatar. Eu adoro o meu avatar. Ah, você gosta do seu avatar? Eu acho que é uma maneira de me expressar. Porque às vezes não dá tempo. Eu até quero escrever mais. Eu não tenho um avatar, eu vou fazer um avatar. Não, o da Elo é um careca aleatório que aparece lá, que ela não terminou de fazer. Eu sou outro avatar, eu não acabei. É um homem careca. Bom, eu vou arrumar meu avatar. É muito bom. Mas eu acho que daqui 15 anos, bom, até muito antes. Eu gostei muito, assim, da fala do professor. Eu acho que essa parte de que o médico precisa ser um agente, um protagonista do seu negócio, é muito importante isso, porque não pode se distanciar. Eu acho que nós vivenciamos muito isso e nós enxergamos que uma gestão, eu pelo meu background da medicina, quando entra nas vendas para a medicina, é um negócio diferente. Sim. Nós conseguimos fazer um negócio diferente. Não, ontem foi muito legal, porque eu queria, assim, dado todo o sucesso da Babi, da Farcô, eu perguntei para ela, falei, hoje o que você faz na sua empresa? Tudo. Aí ela falou assim, eu falei... A Babi, se ela não fizer tudo, a coisa não anda. Não, ela falou assim para mim, Elô, veja, tem coisas que só eu coloco a mão. Tipo, o desenho, a criação, eu tenho uma pessoa que me ajuda, enfim, isso é meu. E tem coisas... É minha mão e a mão dos outros, não, mas eu coloco... E tem coisas assim que eu e o resto, eu participo de absolutamente tudo. Tem coisas assim que eu realmente tenho muita dificuldade. Ela falou da logística, mas Elô, é tudo. É tudo. Ela falou isso assim, por exemplo, a reunião ela. Do financeiro, da contabilidade, é uma tristeza para mim, ela disse. Mas eu tô lá. Às vezes, assim, eu não entendo nada. Às vezes a gente não entende a linguagem, a coisa dos impostos. É muito difícil. Os tributos, enfim, tudo que você tem que participar. Senão a coisa não anda e depende sempre de você. Porque tem uma coisa que eu acho bem importante, tá? Eu agora tenho o Gabriel. Gabriel me ajuda, né? Eu brinco que ele realmente é a pessoa que eu mais confio na vida. Ele Ainda bem. Não, você ele já descobriu. Não, ele é a pessoa que eu mais confio na... Assim, eu entrego qualquer coisa pra ele. Você sabe que ele vai gerenciar e eu sei que ele vai fazer. E quando ele chegar pra mim, Elô, foi assim, eu não preciso rechecar nada. Só que encontrar essa pessoa, André, é muito difícil. Não existe, Elô. Não existe. Não existe. Você veja, por exemplo... Veja quantas clínicas de dermatologia, eu vejo muito isso. Muitas amigas minhas dermatologistas, o marido é o gestor. Ou o contrário, o dermatologista, a esposa é a gestora. Contrário. Sim, né? A gente vê muito isso. Porque é muito difícil de você encontrar essa pessoa de confiança. Então... Qual é a minha dica? Você tem o seu negócio, se você não tomar conta de absolutamente todos os processos, algo vai dar errado. Eu não tenho dúvida. E outra. Algo vai dar errado. Tem que ficar antenado todo dia. Então, tem gente que fala assim, nossa, você não descansa? Porque eu fico no celular, às vezes, falando de outra coisa. Eu tô falando da Oculoplásticos Academy, depois eu tô falando da clínica e tô falando... de alguém que eu quero melhorar, treinar, tô falando de algum paciente. Não, esses dias o Gabriel acordou e falou assim, Borba me respondeu 3 e pouco da manhã. Eu falei, eu sei, ele é tipo ele não dorme. Então, são essas coisas. Tipo, eu devia estar voltando de alguma coisa e falei, puxa, eu preciso falar com o Gabriel. Mas eu só quero mostrar uma coisa para vocês, assim. Tem que fazer gestão. Todos nós temos que fazer gestão. Eu tive a grande oportunidade de fazer gestão no Einstein. Então, eu me formei em gestão lá e trabalhei no Einstein por 7 anos. Então, isso me ajudou muito. Eu cuidava de vários médicos, enfermeiros, farmacêuticos, e isso, técnicos de enfermagem. Então, me ajudou muito na parte de gestão de pessoas,
de entendimento do clima organizacional, né? Aquelas pesquisas que a gente tem que entender de indicadores mesmo do consultório, da clínica, estoque, né? Parece uma bobagem assim, poxa, é simples. Você vai comprar, vai usar, vai dar baixa. Não é simples. Tudo são números, você porque precisa são tê-los. números, né? Então, as coisas para serem perfeitas, elas têm que ter uma sincronia e isso você tem que estar entendendo o que está acontecendo naquele momento, tá? Então, tudo hoje ainda passa por mim e eu não consigo vislumbrar um momento agora que alguém possa, por mais que tenha gestores, tá? Por mais que tenha administradores, tem que passar, porque eu tenho ainda a visão do todo, né? Se está dando certo até aqui, então eu vou continuar nessa vibe, porque eu sei que pode ser um pouco mais chatinho. Sábado poderia ser o de sábado o dia inteiro, só fazendo outras coisas, vai. Mas eu tô lá com 2 horas que eu separei para checar algumas coisas, para ver. Isso é o seu negócio. E a gente tem que concordar que é algo exaustivo, né, André? É exaustivo. É exaustivo porque a gente tem que, assim, tira o jaleco e Sim. fala, agora eu tenho que olhar número, E põe enfim. o terno. Oi? Tira o jaleco e põe o terno. Não, é muito difícil, né? Vira CEO. E, assim, o que eu falo pro Gabi, eu acho que isso é uma coisa que eu vou contar. Um dia na clínica, assim, muita coisa para resolver, enfim, exausta no final do dia. A gente sentou na recepção, né? Todo mundo foi embora. A gente sentou na recepção e ele falou para mim, Elô, é assim que é. Uhum. É a vida real. E não será diferente. Uhum. Ele ficou comigo muito tempo, ele sabe. Então... Eu sei. E por que que eu saía e falava assim, o Gabriel, vamos jantar, sabe? Dá uma espairecida. Sou eu, vamos jantar. Dá uma espairecida, você fala de outras coisas, você entra em outra sintonia, você vê uma pessoa mais jovem trazendo coisas interessantes, porque isso faz parte de você se recriar, renascer. Eu tenho 53, Elô. Eu vejo colegas meus que estão aposentados, não fazem nada. Eu não quero isso para mim. Não, imagina, você é super jovem. Eu não tenho nem cabeça para pensar numa coisa dessa. Eu não consigo nem imaginar, dá até um faniquito já. Não, de pensar em parar de operar, em parar de fazer a clínica, em acordar, olhar o celular e ver se não tem alguma coisa para responder. E daí, nesse dia, ele falou para mim, você precisa tornar isso algo bonito e leve. Que vale a pena, e que vale a pena, né? E essa foi uma fala, eu falei assim, é verdade. É para mim um desafio, um aprendizado, sim. Eu estou melhorando, estou no processo. Né? Isso aí. Todos no processo, nós, a gente vai dinâmico. Porque antes eu só era uma médica. Sim. Né? Hoje eu tenho muito mais coisa para fazer. Sim. E assim, não é só isso, né? Você falou, a família, é a casa, é o trabalho, enfim, é o filho, é tudo. E também a responsabilidade, porque assim, gente, tudo vai aumentando a responsabilidade. Sim. Então não adianta achar que é gestor de uma coisa, você vai ficar numa mesa, numa sala. De forma alguma. E você está viajando na Europa enquanto a sua clínica está bombando. Isso não existe. Isso não existe. Não Até existe. porque, mesmo sendo gestor, você viaja para a Europa, a clínica dá uma parada. Se você ainda for um médico cirurgião, e mesmo que você tenha pessoas para operar por você, claro que o rendimento da clínica vai cair. Né? Por mais que eu tenha lá, eu tenho 2 médicas que trabalham comigo, que são ótimas, são oculoplásticas, e a gente tem o máximo, sempre desviando quem não pode esperar, passar com as doutoras, a doutora Fernanda e a doutora Bianca, para que a gente possa... Fernanda é ótimo. Para que a gente possa ter entendeu? Assim, não perca tempo, vamos dizer, já passa com ela, já faz a anamnese, já examina, já vê se precisa operar. Então, isso é importante. Já acolhe o paciente, né? Já acolhe. Dentro da o equipe. que a gente não pode é parar totalmente. Isso não dá. Porque tudo para. E você veja, isso a gente fala até para os médicos que se tornaram gestores de clínica. A gente sabe que existem vários médicos de grupos que não conseguem mais atender. Eles têm os grupos formados, mas eles são a cara do grupo. Eles precisam continuar, claro. Né? Porque senão se realmente... Precisam estar lá. O grupo, ele não Até porque continua. sem o dono, eu gosto de falar dono, as pessoas não gostam, né? CEO, Não, é dono mesmo. É o dono. É quem montou, quem fundou. Sim, é o dono. Eu teve um dia, gente, olha, foi muito interessante esse dia, eu vou compartilhar isso.
não responderam uma paciente, um caso novo. Não responderam, simplesmente a pessoa estava lá esperando. Não são horas nem dias, tá? Semanas. E eu vi, por acaso, eu sentei na frente do... Vê, né? É incrível. Eu sentei na frente do DigiSaque, que é o nosso sistema atual de telefonia, e eu comecei a ver essas mensagens das pessoas que não tinham sido respondidas, tá? Foi uma motivação que eu tive. Gente, outra coisa, o médico precisa fazer isso. Sim. De tempos em tempos. Na verdade, assim, eu até, sim. se eu puder dar uma dica, faça isso uma vez por semana, É. né? Olha a última Muda semana o seu da conversa. papel do médico e entre do em outro setor. do seu Porque WhatsApp. você volta do WhatsApp da naquilo clínica. que você, da sua missão, do seu propósito, do que você quer para você, como você vê o outro, né? É um respeito. Responder alguém que te procura para operar com você, no mínimo, é um respeito. E essa pessoa tá dependendo de outra para chegar em mim. Exatamente. Tá? Então, assim, que eu chamei a pessoa que não respondeu, né? Chamei e falei assim, você sabe que quando eu montei essa clínica aqui, e era bem pequenininha, e eu tinha 27 anos, que eu tinha voltado de Los Angeles. Eu não tinha secretária o tempo todo, porque não podia pagar uma secretária o tempo todo. E eu não tinha condição também de imaginar que a faxineira, às vezes, né, a gente faz as coisas, tipo, vai lá uma faxineira uma vez por semana, não era todo dia, né? Então, as coisas vão crescendo pouco a pouco. E aí, eu falei assim, quando eu não tinha paciente, porque eu preferi não ter convênio, desde quando eu cheguei. Existia a possibilidade de, como oftalmologista, abrir uma clínica e pôr convênio e começar a operar. Eu preferi não ter convênio e uma ia indicando a outra e foi começando. Eu trabalhei em alguns lugares ao mesmo tempo, então nos dias que eu estava na minha clínica, nos meus horários, tinha a secretária lá e ela ficava com um telefone marcando as consultas. Então eu falei assim para esse funcionário, falei assim, se eu precisar voltar a atender o telefone, a fazer o café para o paciente, a limpar o chão da clínica, o banheiro, eu não tenho problema nenhum, porque eu passei por todas essas etapas. Falei para ele. E eu quero que você só faça uma etapa de todas. E eu atendia e operava ainda o paciente. Eu só preciso que você faça uma etapa, que é agendar a pessoa que está me procurando. E, assim, para que a pessoa perceba o quanto é importante aquilo. Porque senão, você não vai ter seu salário. Se essa pessoa não agendar, eu não vou operar, não vou conhecer essa pessoa que vai trazer recursos para a clínica para que você se mantenha como funcionário. E não é só isso. Ela vai reverberar essa informação. Porque Hoje, ela vai falar, em não, dia eu mandei péssimo, mensagem né? e não me responderam. É péssimo, né? E é uma falta, às vezes, de senso de equipe, das pessoas De não tudo, entender que faz parte do negócio. Tem uma frase muito legal que eu acho que eu vou falar várias vezes no podcast, isso quando eu falei do dono, que é, haja como dono. Ah, sim. Haja como dono. E queira crescer. Pois porque um dia você pode se tornar Sim, pode a gente sempre quer que a pessoa cresça. Eu pelo menos, o que eu mais quero é ver, por exemplo, a minha enfermeira feliz, crescendo. As pessoas que agendam cirurgia também, e assim vai. A gente precisa disso, né? Perfeito. Esse é o papel do gestor. Estamos caminhando para o fim e acho que gostaríamos de finalizar, como sempre finalizamos, que é convidar o Dr. André Borba a deixar uma mensagem com essa trajetória linda, essa trajetória tão inspiradora, que com certeza irá inspirar muitas pessoas. Uma mensagem para os nossos futuros gestores. Futuros gestores, né? Exato. Eu acho que a mensagem que eu deixo é: tenha em mente aquilo que você quer para o seu futuro, né? Cria isso no plano que você quiser criar na sua mente, no seu sonho ou durante uma meditação. Pensa que isso está dando certo e acredite nisso. E vá. Porque eu acredito que se a gente não fizer isso em algum momento, você não tem o foco em chegar nisso, entende? Então, a gente fala muito de cocriação, e eu acredito plenamente que você tem que ter muito claro o que você quer na sua vida e ter coerência em todos os sentidos. Então, você tem que ser coerente naquilo que você faz e naquilo que você busca, porque senão as coisas não andam e não caminham. Eu acho que na gestão e uso de inteligência artificial e todos os recursos que a gente vai ter daqui para frente, né, que vão melhorar a nossa vida, cada vez mais
tenha foco sempre pensando naquilo onde você quer chegar. É isso. Fantástico, fantástico. Professor, foi um prazer imenso. Imenso. Eu Obrigado. sempre fico tão feliz de ver o André. Agradeço muito vocês dois. Obrigada, adorei as bom. suas ideias, sempre muito bem-vindo. Obrigado, viu? Foi muito por bom te tudo. ver de novo. Obrigado vocês dois, mais uma vez. Encerramos então agora. Tchau. Adiós. Tchau, tchau.